Olá, meu nome é Yasmin Medeiros, vou apresentar sobre a alelopatia na disciplina de plantas invasoras do professor Dr. Almir Souza. Bem, esse termo alelopatia, ele significa, ele tem duas palavras gregas, ele é derivado. Aleton, que significa mútuo ou de um para o outro, e patos, que significa prejuízo. E esse termo ele foi criado por Mollisch em 1937. E a definição ela foi feita por Rice em 1987, que ele diz que qualquer efeito, direto ou indireto, danoso ou benéfico, que uma planta, isso inclusive micro-organismos, eles exercem sobre outra, através de produção de produtos químicos liberados no meio ambiente. Bem, e a alelopatia, os efeitos eles ocorrem através de substâncias aleloquímicas, que elas podem agir as plantas elas podem expelir de forma autotóxica, que seria a autotoxicidade, onde essas substâncias que são liberadas, elas vão afetar plantas da mesma espécie, inibindo ou retardando a germinação e também o crescimento das plantas. Um exemplo seria as touceiras de capim anônimo. E também pode ocorrer de forma heterotóxica, que seria aí quando as plantas, de diferentes espécies são afetadas. Uma planta vai afetar outras de diferentes espécies. E essas substâncias elas vão afetar de forma inibindo a produção de hormônios, membranas, atrapalhando a absorção de minerais e a realização da fotossíntese. Um exemplo aí seria o capim-tiririca, que ele acaba afetando a produção e o crescimento das plantas de tomate. E a alelopatia, de forma mais visual, ela vai funcionar da seguinte forma. Vai existir aí uma planta doadora que vai expelir essas substâncias tóxicas e vai afetar as plantas ao lado, que são consideradas plantas receptoras. Bem, e como ocorrem, essas liberações dos aleloquímicos? Elas vão ocorrer por meio da volatização, que esse meio ela é de difícil identificação, de quantificar e também detectar. Ela ocorre principalmente em plantas aromáticas. Um exemplo claro seria aí o chá rapaz da Califórnia, onde eles têm essas duas espécies, a Salvia leucophylla e a Artemis californica. Elas expelem uma substância chamada terpenos e impedem o desenvolvimento de qualquer outra vegetação, num raio de 200 metros de onde elas estão. Pode ocorrer também por meio da lixiviação, que é com as chuvas e também o orvalho, que essas substâncias elas vão ser carregadas até o solo, como os alcaloides, compostos fenólicos e os ácidos gibéricos. Um exemplo disso seria as folhas de Abutilon pteroplastis. Eles acabam inibindo, já foi comprovado, o crescimento das plantas e desenvolvimento da soja. Bem, outra forma de liberação seria a exudação radicular, que é quando essas substâncias elas vão para o solo através das raízes. Um exemplo de raiz é as raízes da planta do pepino, que liberam uma substância chamada ácido cinâmico e inibe a absorção de íons. E também a decomposição de resíduos vegetais. Elas podem afetar de forma benéfica ou maléfica, seja pela lixiviação desses resíduos, o rompimento de tecidos ou células e também os micro-organismos que são responsáveis pelo processo. Eles podem expelir substâncias tóxicas. Um exemplo seria aí
o uso da leucema incorporada ao solo, que pode reduzir a população de plantas daninhas, por conta que ela tem uma substância chamada mimosina. Bem, e também pode ocorrer e a liberação desses aleloquímicos, eles podem ajudar também no manejo de plantas daninhas, visto que a ação desses aleloquímicos ela é seletiva. Então, feita uma pesquisa de identificação, nós podemos utilizar esses aleloquímicos a nosso favor, sendo aí uma vantagem, né? Tendo aí uma vantagem ecológica, porque a maioria dos nossos herbicidas, né, comerciais, eles são tóxicos para o solo, para as plantas, além das plantas, né, que vão ser afetadas, e também para a população que vai consumir esses alimentos, causando várias questões negativas para o uso deles. E utilizando esses aleloquímicos, nós vamos ter resultados naturais e que não vão afetar de forma negativa nem o ambiente, nem as pessoas que vão consumir as plantas. Um exemplo de exudação, né, dos aleoquímicos, onde deixando claro que pode trazer situações benéficas e também maléficas. Obrigada.